Nós estamos efetivamente numa nova era. Uma nova era. Vocês terem uma ideia até, Fórum Econômico Mundial em Davos 2016, já se vão alguns anos, né? O tema era Quarta Revolução Industrial, falando desta nova era, desse novo momento, né? A gente vive efetivamente tempos exponenciais. Quando a gente fala de tecnologia, também não é recente, não é de hoje, que a gente se refere ao Vale do Silício, onde diversas empresas, desde muito tempo, estão situadas e desenvolvem, criam tecnologias novas. Lá no Vale do Silício, nós temos, por exemplo, a Singularity University, uma escola que fala de inovação. Eles gostam muito dessa expressão de tempos exponenciais. Tem até um livro bastante interessante também, que recomendo, Organizações Exponenciais, falando desse novo momento, esse novo mundo. O que as empresas têm que fazer para usar a tecnologia e conseguir ser competitivas. Mas vamos, antes de entrar a fundo no nosso tema, entender um pouquinho o que é esse momento, esse tempo exponencial, né? Fazendo uma diferença aqui do que é linear para o que é exponencial. Vou fazer uma analogia que muitos fazem e acho bastante válida, olhar para alguns equipamentos, algumas tecnologias e ver quanto tempo essa tecnologia demorou para atingir 50 milhões de pessoas. Então, vamos começar lá com o telefone. O telefone, quando surgiu, demorou 75 anos para atingir 50 milhões de pessoas, 50 milhões de usuários de telefone. Bastante tempo, né? Aí você anda um pouquinho, vamos olhar o rádio. O rádio, quando surgiu, para atingir 50 milhões de usuários, demorou 38 anos. Veja, foi diminuindo. Olhando a televisão, ainda a televisão preto e branco, os primeiros televisores lá atrás, né? Demorou 13 anos para atingir 50 milhões de pessoas. Se a gente olhar para a internet comercial, o browser, né? Demorou 4 anos para atingir 50 milhões de pessoas. Vê que vai diminuindo, vai diminuindo. Quando a gente olha para os smartphones, os primeiros smartphones, em 3 anos a gente já tinha 50 milhões de usuários. Falando de rede social, especialmente do Instagram, se a gente olhar o Instagram, demorou 2 anos para atingir 50 milhões de pessoas. Aí eu não sei quantos lembram e brincaram, relaxaram um pouquinho com aquele jogo Angry Birds. Angry Birds demorou 35 dias para atingir 50 milhões de pessoas. O Pokémon, que foi outra febre, uma killer application, realmente uma febre, demorou apenas 15 dias para atingir 50 milhões de pessoas. Então, esses são alguns exemplos, alguns marcos. Se a gente olhar, a velocidade com que as coisas vêm acontecendo deixou de ser linear, passa a ser exponencial. Nesse contexto que nós temos que entender o que a empresa pode fazer para continuar competitiva, para estar, no mínimo, sobrevivendo nesse contexto, porque exemplos de empresas que sucumbiram também não são poucos, desde as mais famosas, né? Kodak, Xerox e a própria Alcatel, onde trabalhei, não existem essas empresas ainda, mas não são nem sombra do que já foram. Outro aspecto importante a analisar é o tamanho dos gadgets, dos equipamentos. Há 20 anos a gente tinha a vitrola, o 3-in-1, games enormes, computadores, os PCs, os primeiros PCs eram grandes, máquinas fotográficas, aparelhos telefônicos, né? Então, hoje tudo isso está num único equipamento e cabe no bolso da gente. E muito breve, a maioria das pessoas vão estar usando os chamados wearables, de fato nem no bolso, vestindo. É o óculos, é a lente, é o relógio, não é? No esporte a gente já vê coletes, são os wearables, né? Coletando informação e trazendo um monte tendo um monte de utilidade. Não é? Então, esse mundo que a gente vive isso que a gente quer dizer, a diferença de linear para exponencial. Uma outra ótica interessante também para sentir a potência dessa diferença de linear para exponencial é olhar para o custo. Quanto custava e quanto custa alguns serviços, algumas funcionalidades. Primeiro, pensando em impressão 3D. Quando a gente vai aí há 10 anos, 12 anos, lá para 2007, custava algo como $40 mil fazer uma impressão 3D. Então, muito pouca gente fazia, eram alguns protótipos. A indústria que estava desenvolvendo a impressão 3D que fazia e tinha alguns poucos casos. Hoje, se você olhar atualmente, 2019, quase 2020, a gente consegue fazer impressão 3D com $50, depende do que a gente está falando. Outra ambiente, olhar para a indústria, olhar para a robótica industrial. Vamos lá para 2008, também 11 anos atrás, né? A gente
para fazer um robô você gastava por volta de 300 mil dólares. Hoje, com 15 mil dólares, você tem um robô. Tá vendo as diferenças? Drones. Drones, a gente está vivendo uma explosão de aplicações de drones, na agricultura principalmente, na logística, no varejo. Então, um drone, lá em 2007, custava algo como 100, 200 mil dólares. Hoje se consegue ter drones por 300 dólares. Bastante interessantes, com várias aplicações. Quando a gente olha energia solar, por exemplo, um outro assunto bastante relevante, em 84, vamos mais distante um pouquinho, o preço por quilowatt era de 30 dólares, hoje 12 cents. Né? Sensores 3D, quando falarmos de internet das coisas, indústria 4.0, varejo inteligente, agricultura de precisão, esses nomes mudam, depende de onde você está. Mas no fundo estamos falando do planeta conectado. Sensores, né? Em 2009, de novo, 10 anos, coisa de 20 mil dólares, dependendo do tipo de sensor. Hoje, com 50 dólares você consegue ter sensores bastante interessantes. Um outro ramo muito relevante, o professor Harari, até nos conta bastante do que vem pela frente na sua visão, né? Falando de biotecnologia e tecnologia da informação, a junção dessas duas coisas. A biotecnologia tem se desenvolvido demais, especialmente na China. Né? Então, se você tem interesse nisso, olhe para a China. Né? Biotecnologia, falando em sequenciamento de DNA humano. Se a gente vai lá para 2007, de novo, a mesma distância que eu estou referenciando aqui, né? 2007, 10, 12 anos, 10 mil dólares custava para fazer um sequenciamento de DNA. Hoje, com 500 dólares, esse é o último número e seguramente já deve estar até um pouco mais barato. Se consegue fazer o sequenciamento de DNA. Então veja, são aspectos que nos mostram a relevância e a importância disso que se chama tempos exponenciais. A velocidade das coisas é outra, o tamanho da tecnologia. Hoje a gente fala muito em nanotecnologia. Eu já ouvi até alguns especialistas falando em computação em pó, falando das coisas nano, muito pequenas, né? O custo, a velocidade, o tamanho, isso tudo leva a gente para um mundo exponencial, onde a gente encontra um mundo corporativo, empresas, num cenário completamente diferente. E aí aparecem os unicórnios. Não sei se todos estão familiarizados com essa expressão. Unicórnio é aquela empresa, aquela startup que começa pequenininha e atinge o valor de $1 bilhão. Então, exemplos não faltam, né? Netflix, Skype, Spotify, eBay, Amazon, e a gente pode continuar falando aqui mais uma série deles, né? Uma série de exemplos. Então, gente, no fundo, o nosso projeto, a nossa conversa, ela passa a ser muito relevante, porque enquanto a informação vem se movendo de forma exponencial, as estruturas empresariais, as corporações, continuam lineares, especialmente as mais antigas e mais clássicas, as maiores. Por isso a gente já sabe, entre outras coisas, que inovação dificilmente nasce dentro da própria empresa. Por isso diversas empresas criam hubs de inovação, como aqui onde nós estamos agora, em Nova Bra Habitat, né? Um prédio cheio de startups que o Bradesco, uma empresa tradicional, clássica, né? Mantém e está muito próximo e com isso fomentando a sua inovação. O resultado é o que a gente vê, uma série de inovações, não só de produtos, serviços, mas mesmo de processo dentro do banco. Da mesma maneira, um outro bancão, né, o Itaú, também tem o seu Cubo. Da mesma maneira, a Raizen tem o seu Pulse. E assim, vemos inúmeros outros, né? Por quê? Porque dificilmente as estruturas empresariais, clássicas, tradicionais, elas conseguem se mover exponencialmente, elas conseguem promover inovação. Por isso, a nossa conversa aqui é relevante. A gente já aprendeu a escalar a tecnologia. Nós temos que aprender agora a escalar organizações. Aí o livro que eu comentei já, Organizações Exponenciais, é uma boa leitura para começar a provocação, a despertar alguma coisa nesse sentido. Nós precisamos falar de estratégia, diferente do que falamos até agora. Nós precisamos falar de gestão de pessoas, diferente do que falamos até agora. Nós precisamos falar de sistemas, processos, resultados, KPIs, de maneira bem diferente do que falamos até agora. Escalar a tecnologia, a gente já sabe. Como é que vamos fazer para escalar a organização? Meu objetivo com esse projeto é tentar ajudar um pouco a clarear esse caminho, mostrar o que é relevante e o que não é. Especialmente falando de pessoas, né? As empresas, muitas vezes, estão no século XIX ainda, enquanto o cliente está no século XXI.
Nossos colaboradores muitas vezes já estão mais à frente até do que a própria empresa, já estão no século XX, mas nós temos ainda um gap. Só para ilustrar um pouquinho melhor, depois vamos aprofundar mais nisso, se a gente olhar a turma que estuda organizações, pessoas, não é? Cria sempre rankings de habilidades, por exemplo. Né? Se a gente olhar 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, 2015, qual era o ranking das 10 top habilidades que um bom profissional, um bom gestor deveria ter? Em primeiro lugar estava a solução de problemas complexos. Opa, se a gente olhar agora para 2020, já saiu um ranking desse também. Né? Para 2020, continua em primeiro lugar, solução de problemas complexos. Talvez, até arrisco dizer, a complexidade até aumentou em algum cenário. Né? Lá em 2015, o segundo aspecto era relacionamento com outros. Terceiro, gestão de pessoas. O quarto, pensamento crítico. Agora em 2020, pensamento crítico pulou para segundo. Tá vendo? O que significa pensamento crítico? A gente não pode mais acreditar em tudo que ouve, em tudo que lê, na forma tradicional de pensar. Nós estamos em tempo de pós-verdade, em tempo de fake news, em tempo de velocidade muito grande de informação. Um sociólogo que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, fala muito de fluidez, modernidade líquida, tempo líquido, tudo é fluido, tudo é muito líquido. Então o que é verdade agora, daqui a 5 minutos não é mais. Então esse pensamento crítico é para a gente ter essa reflexão. Claro que a gente tem que também ter bagagem, ter repertório para poder fazer essa crítica. Então o pensamento crítico pulou de 4º lugar em 2015 para 2º agora. Dentro de uma lista de 10, lá em 2015 a gente via criatividade como a 10ª. Hoje, criatividade pulou para 3º. Olha como muda. Né? Então aquela pessoa, aquela empresa que tem métodos tradicionais, clássicos, processos bem estabelecidos, de certa forma até engessados, vai ter dificuldade para sobreviver hoje. Aquele profissional também, que da mesma maneira tem tudo muito engessado, muito fechado no seu mindset, vai ter dificuldade também hoje para sobreviver. Quando a gente fala de muita tecnologia, a primeira coisa que se ouve, principalmente na mídia que gosta de causar impacto, para vender, para chamar atenção, fala o quê? De fim do emprego, extinção de uma série de funções, é verdade. Só que por outro lado, já existem e existirão, continuarão existindo, uma série de novas funções. Mas obviamente exigem novas habilidades. Isso aí vale para a indústria, vale para a agricultura, vale para o comércio, vale para o serviço, vale para tudo. Até as formas de se organizar vêm se modificando, não é? Aquela forma tradicional, piramidal, comando e controle, isso é muito raro hoje. Não é? Quando a gente olha as empresas, startups, empresas da nova economia, empresas exponenciais, isso não existe. Então, vamos mais à frente refletir um pouco mais no aspecto pessoas, porque no fundo, transformação digital não é sobre tecnologia, é fundamentalmente sobre pessoas. Nós vamos conversar disso mais à frente. Então, em todas as fases que a gente tem, porque a transformação digital ela não é algo que aconteça por mágica, não é? A varinha da Hermione, vocês conhecem a Hermione, amiga do Harry Potter, em inglês? Não? Não tem mágica, não tem varinha da Hermione. Na verdade, é um processo. Em todas as fases desse processo, o grande desafio é abraçar o desconhecido. É desaprender a forma de pensar já familiar. Nós todos, eu faço nas minhas consultorias, nas minhas aulas, sempre que posso, algumas atividades, mão na massa, dinâmicas, exercícios. Um deles que gosto muito, né, chamo de montagem geral, é para mostrar como nós, seres humanos, todos, temos comportamentos automatizados. A gente reduz muito a realidade, aquilo que nos é confortável, para economizar energia. E a gente também, no pensamento, também funciona dessa maneira. Diversos pesquisadores, aí a minha vivência lá no mundo acadêmico me ajudou muito a ter acesso, a ler bastante pesquisadores que falam de ciência, de heurística, de decisão. Max Bazerman, por exemplo, é um que fala de por que a gente decide como a gente decide. Existem vários erros de cognição que nos levam a decidir errado. Tudo isso está incluído dentro de uma forma de pensar já tradicional, que a gente conhece, que é confortável e que a gente acaba continuando nela, né? Uma mudança efetiva só vai acontecer a hora que a gente aprender a desaprender. Na verdade,
Alvin Toffler já nos disse, escritor, né, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender, reaprender. Eu estava há pouco ouvindo minha amiga Sofia Esteves falando exatamente disso. Eu estava ali tomando um café e vendo um jornal, estava passando ali a Sofia falando disso. Estava ali a legenda embaixo. Aprender, desaprender e reaprender. O ser humano que não conseguir desenvolver esta habilidade, porque é uma habilidade, o nosso default, o nosso habitual é eu já sei, eu sou confortável aqui, então eu vou continuar assim. O ser humano que não conseguir desaprender para aprender de novo, ele terá bastante dificuldade, especialmente no mundo corporativo, no mundo profissional.